Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, paz, saúde, alegria para você em mais o nosso momento especial de nossas pérolas de sabedoria, um momento de uma reflexão, e no final eu quero orar por você e com você. É muito bom poder estar aqui. Acredito eu que muita gente tem sido abençoada com essas reflexões. Então, um grande abraço a você que nos prestigia com a sua audiência, que Deus te ilumine, que você tenha um dia de excelência e seja uma semana de grandes realizações. E eu quero falar essa semana sobre rejeição. A pergunta é o seguinte: você já se sentiu rejeitado? Então eu quero conversar com vocês durante essa semana com alguns episódios abordando esse assunto, um assunto que eu tenho certeza que todos nós, de alguma maneira, fomos em algum momento da nossa vida rejeitados por alguém. E é interessante que para tudo existe solução. Para tudo vai ter uma cura, vai ter uma solução daquela situação. E quem sabe você teve uma certa rejeição e você ainda está carregando essa sensação ruim, negativa de uma rejeição, e com isso você se sente bloqueado, bloqueada, e não tem prosperado na sua vida. Em alguma área deve ter algum bloqueio. Pode ser que você esteja precisando de uma cura nesta área. Agora, existe algumas maneiras de sermos curados, principalmente as feridas de rejeições do passado. Então, uma delas é através de uma obra soberana da graça, ministrada aos nossos corações ou em nossos corações pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é especialista, como Deus, o Espírito Santo, para agir e nos curar de rejeições. De que maneira? À medida que confessamos nossos pecados, principalmente ou especialmente questões de amargura e ira, e intencionalmente perdoamos os que nos fizeram mal. Então o que acontece? O Espírito Santo se apressa então em restaurar áreas de nossa alma que foram feridas. Talvez não saibamos como Deus fez, apenas sabemos que a sua graça nos limpou. É o que eu acredito que vai acontecer na sua vida esta semana, se você está travado justamente com uma rejeição que te bloqueou e você não foi curado. Espero que essa palavra de hoje e dessa semana, que na realidade eu vou falar um pouco, não dá para falar tudo, mas cada dia vamos dar aqui uma, vamos assim dizer, uma pérola, uma gota de sabedoria para ajudar você a vencer essa situação. Existe também uma outra maneira, através da iluminação da verdade em nossas mentes. É interessante isso aqui, porque quando a verdade da palavra de Deus encontra boa terra em nossos corações, ela se instala em nós e renova nossas mentes. É o que está escrito em Romanos capítulo 12. O verso 2 fala da renovação da mente. Talvez você, como um bom cristão ou um bom leitor da Bíblia, já conhece esse texto de cor. Isso aqui ajuda muito, porque muita coisa tem a ver com a nossa mente, que ficou bloqueada, e precisa haver aqui então uma mudança de mentalidade, né? Olha só, Romanos 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando fala aqui renovação do vosso entendimento, justamente está falando da nossa mente, de mentalidade. Então, vamos começando então dessa maneira, com esse texto, essa renovação da mente, começamos a experimentar então o poder da promessa de Jesus
de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade de Deus tem o poder de nos libertar das emaranhadas cordas de rejeições do passado. Talvez você seja uma jovem, um jovem, talvez uma pessoa de seus 30 anos, talvez 40, talvez 50, 60, ou seja, essa questão da rejeição, obviamente, ela atinge todas as faixas etárias, né? Então, o propósito nosso essa semana é justamente abordar esse assunto. Eu sei que tudo que pretendo falar essa semana aqui não é tudo, mas já é alguma coisa, uma pista para ajudar você a ser curado de alguma ferida, de alguma rejeição que você sofreu e que você está com a ferida na alma. Então, por isso que eu creio que é de Deus eu estar abordando esse assunto. O objetivo é esse, né? Que quando você nos ouve aqui, que essas palavras possam te curar, te restaurar, fortalecer a sua fé, para que você tenha uma vida feliz. Há duas maneiras, então, de sermos curados de rejeições. Então, a primeira que eu disse, através de uma obra soberana da graça, ministrada pelo poder do Espírito Santo, e a segunda, através das verdades da palavra de Deus na nossa mente. Tem um texto aqui que eu separei, Provérbios 4, verso 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Convido você a vir comigo de hoje até a semana toda a receber essas instruções para abençoar você e você ser curado. E caso você venha enfrentar algum tipo de rejeição, você já tem aí o remédio, né? O remédio para você não encalhar, né? Ficar encalhado aí com alguma rejeição que você possa ter daqui para frente, tá certo? Então veja bem, a gente percebe, tenho percebido, observando aqui lendo, pesquisando, na palavra, em bons livros, né? Que é claro que eu já tive, certamente, um problema desse, você já teve. Então, você em algum momento já se sentiu rejeitado. Eu também já tive isso na minha vida. Ninguém está isento disso. O que não pode é a gente ficar doente na alma por causa de uma rejeição, tá? Então, de uma forma ou de outra, todos nós já provamos a dor do sentimento de rejeição por outras pessoas. Vou dar um exemplo. O nosso mundo é cheio de rejeição, ou seja, exemplos aqui. Bebês são indesejados por suas mães, é um tipo de rejeição. Crianças que são agredidas ou até mesmo abusadas pelos seus pais. Pessoas amaldiçoam e às vezes até tripudiam umas às outras, também tem a ver com rejeição. Outras pessoas são zombadas por suas condições físicas ou mentais. Outras são roubadas, estupradas, trapaceadas e até assassinadas. Outras coisas que acontecem em rejeição, amigos descartam amigos, olha que interessante isso, não é? Divórcios destroem famílias, negociações enganosas que violam vítimas, não é? Nações também que declaram guerra contra as outras, ou seja, essa lista ela é enorme, não é? Então, até mesmo em circunstâncias felizes, encontramos rejeição. Você pode até ter crescido com seus pais numa família emocionalmente estabilizada, de classe média, e mesmo assim ter sido rejeitado. Ou seja, todo ser humano sabe o que é se sentir rejeitado. Então, devido à nossa falência pelo pecado, nós, seres humanos, somos especialmente hábeis em rejeitar, né? Então, a nossa natureza pecaminosa também nos torna suscetível a sentir rejeição e até quando não existe, entendeu? Por quê? Porque a rejeição é uma experiência não compreendida universalmente, que não requer definição. Todos nós sabemos o que significa, de alguma maneira. A rejeição pode
tomar várias formas. Palavras que ferem, falta de atenção, alguns gestos, né? Amor não recíproco ou não correspondido, né? Agressões maliciosas, etc. Ou seja, quando somos feridos por outros, nem sempre rotulamos claramente como rejeição. Mas, mesmo quando não analisamos o incidente a fundo ou com precisão, a dor é ainda assim muito, muito real. Ou seja, amado e amado ouvinte, rejeição dói. Agora, tem um detalhe. Deus, o nosso amado Deus, colocou na fabricação da humanidade o desejo de ser aceito e de ser amado. Então, quando sentimos rejeição, ou seja, o oposto de amor e aceitação, instintivamente lutamos para retomar nosso equilíbrio emocional. Nós até processamos, né, e ressentimos a experiência repetidamente em nossas mentes, tentando justamente encontrar uma maneira de lidar com a dor e nos isolar dela. Então existe esse processo, né? Existe essa situação. Agora, todos nós temos buscado maneiras de nos escudar, né, da rejeição, nos proteger da rejeição, né? Ou de encontrar resoluções para a dor de feridas passadas. É aquilo que eu disse agora há pouco, né? Tem coisas que bloqueiam a nossa vida e há certos bloqueios que pode ser justamente uma rejeição que você não foi curado, que você ainda está aí, como diz aquela palavra, né, remoendo dentro de você, né? E isso machuca, isso dói, isso trava a tua vida. É interessante nós compreendermos que o nosso Deus, através do Espírito Santo, ele é especialista para curar. Então eu creio que esse assunto que a gente vai falar um pouco mais durante essa semana, eu tenho orado inclusive, vou orar agora de novo, para que realmente essas palavras possam ajudar você a ser curado, a ser restaurado, a ser totalmente liberto, vamos assim dizer, de algo que você foi rejeitado em algum momento da sua vida e isso ainda está na tua cabeça e você não prospera, não vai, não anda, sabe, que tipo assim, dá um passo para frente, dois para trás, e com isso você talvez, alguns travam na área sentimental, né? Outros no financeiro, quer dizer, há vários tipos de situações. Por isso que hoje apenas é o início dessa grande jornada dessa semana, que eu creio vai ser uma semana sensacional, de muita cura, de muita restauração na sua vida, na sua alma. Tá bom, gente querida? Deus amado e Deus querido, eu creio, Senhor, que o Senhor tem planos maravilhosos para a nossa vida. A Tua palavra diz que o Senhor tem planos de nos fazer bem-sucedidos, prosperar. Deus, que seja este momento, esta palavra, eu apenas iniciei um assunto tão amplo, mas que o Senhor Espírito Santo esteja agindo já nesse primeiro episódio desse assunto, curando os traumas, curando esse coração ferido por alguma rejeição, seja no âmbito familiar, no convívio social com amigos, colegas de trabalho, ou pessoas até mesmo da sua comunidade da fé, que às vezes a pessoa se sentiu rejeitada e ela está bloqueada. Espero, Espírito Santo, que esse assunto que abordei hoje, vou falar alguns dias a mais dessa semana, seja um santo remédio, que o Senhor venha curar de uma forma sobrenatural, fazer aquilo que um medicamento não resolve, que um conselho humano não resolve, mas que o Senhor, através desta palavra, estará agindo e curando as feridas da alma desse nosso amado e amado ouvinte. Assim eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.